O tema da nossa preleção bíblica é Igreja Modelo e servos exemplares. Servos exemplares fazem uma igreja sem modelo. Então vamos ler Tessalonicenses capítulo 1, 2 e 3, depois capítulo 2, versículo de 1 a 12. Eu vou ler direto sem fazer transição. Abram sua Bíblia, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 e 3, e em seguida vamos ler capítulo 2, versículo de 1 a 12. Deixa a Bíblia aberta para entender os fatos durante a explanação, porque eu não vou mais voltar aos versículos. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza de vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio à luta, pois a nossa exortação não procede de enganos, nem de impureza, nem de abezeia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a nossa própria vida. Por isso porque vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosamente, justo e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Oremos, queridos. Senhor Deus, glória ao teu nome, Senhor. Pai, que essa tua palavra seja cortante, exortante, edificante, e nos tire da letargia espiritual que muitos de nós vivemos, do conforto do templo, da morosidade da nossa fé, da rotina religiosa que nos faz servos letárgicos. Nos transforma, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade, em servos exemplares que glorificam o teu nome por meio da nossa adoração. Queremos, sim, te prestar agora um momento de culto, que é o nosso louvor e adoração em espírito e em verdade. Mas para isso, fica conosco, Senhor, nos exorta, para que alguma frase, algum versículo possa nos exortar, possam nos acordar
possam nos tornar ativos, para que o Filho Jesus nos reconheça no dia da sua volta. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Igreja modelo e servo exemplar. Querido, Tessalonicenses é uma carta ímpar e por demais reveladora. É uma carta impressionante. Tessalônica era a capital da Macedônia, que hoje faz parte da Grécia, e tem nome de Salônica. Ela é a segunda cidade da Grécia hoje, com mais de 250 mil habitantes, e Paulo esteve lá. A igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 17. Os judeus da cidade fizeram uma tremenda oposição, a ponto de Paulo e Silas terem que fugir para a conhecida cidade de Bereia. Porém, Paulo, pelo seu forte caráter e temperamento, ele não ficou muito satisfeito em não ter concluído o trabalho em paz, da forma que ele havia previsto. Mas, tempos depois, aconteceu algo fantástico. Timóteo traz uma notícia que alegrou demais o coração de Paulo, confirmando o quê? As sementes que Paulo plantou por ele e Silas em Tessalônica havia frutificado, pois o Espírito Santo havia operado um tremendo progresso espiritual. Os tessalonicenses estavam firmes na glória, na fé, tornando-se inclusive modelo para outras comunidades. Isso obviamente alegrou muito o coração do velho apóstolo. Mas havia alguns assuntos que estavam se tornando efervescentes nessa comunidade, perturbando um pouco a paz e os alicerces da fé. De alguns, não todos. E esses assuntos eram sobre a vida pós-morte, a ressurreição dos mortos e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assuntos esses que o próprio Senhor Jesus esclareceu ao apóstolo Paulo, pessoalmente. E o apóstolo Paulo revelou na carta aos Tessalonicenses, a qual nos ensina até hoje esses assuntos. E nesse contexto, Paulo teve uma atitude bem tranquila e didática. Ele simplesmente afirmou a verdade sobre esses fatos, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, e disse assim, não se preocupe com essas questões. Então, somente confiem no amor de Deus, que nos destinou para a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, e que esse era o mais importante a ser feito, a maior preocupação que podemos ter. Está lá no capítulo 17. Queridos, a igreja dos Tessalonicenses, ela se revela como exemplo de como deve ser uma igreja até para os dias de hoje. E essa é, pasmem vocês, prestem atenção, a única igreja que o Paulo cita como exemplo. E foi, de fato, o exemplo. Foi exemplo para toda a Caia, como diz aqui o texto, ali na região leste da Grécia Central, hoje. Versículo 7 e 8 revela isso. Esse texto de 1 Tessalonicenses, ele é assim, ímpar, maravilhoso, surpreendente, que já nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo nos mostra quais são os pilares de uma igreja modelo, à luz dos fatos ocorridos em Tessalônica. E isso, para mim, é algo maravilhoso, porque já tive a oportunidade de plantar várias igrejas no sertão do Nordeste, mais de 40. E Paulo vai, então, destacar em 12 versículos apenas, presta atenção, 2 e 3, 4 pilares que deve ter uma igreja para que ela seja considerada uma igreja modelo. Isso valendo para os dias de hoje. Então, nós estamos diante de uma carta atual, atualizada, e que deve nos preocupar. Primeiro pilar que o apóstolo cita é a oração. Então, uma igreja modelo, ela deve ter guerreiros em constante oração, versículo 2, porque diz assim, mencionando-vos em nossas orações. Ele não está falando mencionando-vos em minhas orações, ou seja, Paulo está dizendo que toda a igreja
deve ter um grupo de intercessores que não cesse de orar pela igreja, pela liderança, pelos ministérios, pelas sociedades internas, pelos trabalhos em gerais, sociais, evangelísticos, caravanas missionárias. Orar sempre sem cessar. Do contrário, o inimigo pode prevalecer sobre a porta da igreja. Nesse sentido, a Igreja Presbiteriana Memorial ora toda segunda-feira com sua liderança e oficiais, às 7 da manhã, e ali a gente derrama nossas fraquezas, nossas lamúrias, nos abraçamos e clamamos a Deus para ter misericórdia de nós, para que nossa igreja seja fortalecida. Não queremos ser uma igreja mega repleta, só queremos ser uma igreja onde a gente sinta a presença de Deus a cada culto e a cada louvor. Assim, o primeiro pilar para termos uma igreja modelo é a oração. Segundo pilar para ter uma igreja modelo é a fé. E não haveria de ser diferente. Uma igreja referência, ela vai ter uma fé operosa, como o texto fala. Mas o que é uma fé operosa? É uma fé em que a igreja busca agregar o movimento, a participação de todos os membros, com a obra de Jesus que está inconclusa. A igreja tem que entender isso, como o Ronildo acabou de falar. Sabemos que as obras se fundamentam na fé que professamos. Eu só me envolvo com a fé, com o trabalho da igreja, se eu tenho fé. Se eu não estou me envolvendo com o trabalho da igreja, não sou adorador e a minha fé é questionável. Todo adorador trabalha para o reino de Deus, que a melhor forma de adorar é proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem condição de servo, salvo, ser um homem que fica sentado no banco. Terceiro pilar que sustenta uma igreja modelo, está no versículo 3, o amor. Uma igreja modelo, ela desenvolve um amor abnegado. E o que é um amor abnegado? É um amor desprovido de qualquer interesse. É um amor que nasce num coração altruísta, ou seja, um coração que busca sempre o bem do próximo. E esse foi um dos temas que Jesus mais nos ensinou e observou. Servir ao próximo. E servindo ao próximo, todos vão saber que vocês são meus servos e que vocês me pertencem. Quarto e último pilar para uma igreja modelo. A igreja modelo, ela deve ter firmeza inabalável na esperança, está aqui no versículo 3. Isso tem várias visões, mas eu quero entender que é uma firmeza inabalável na volta do Senhor Jesus Cristo. E a sua Bíblia, em Hebreus 10:13, vai dizer o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que confessamos, pois aqueles que nos chamou, Ele é fiel. O que Ele prometeu? Que não nos perderíamos. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, que a graça seria irrevestível. Ele prometeu que a vida é eterna e se dá na presença dEle, somente na presença dEle, com o Pai, os santos, os anjos. Agora, Ele prometeu também que não iria nos blindar, ou seja, vamos passar por provações e aflições, principalmente aqueles que não atentam para o que estão fazendo. Esses vão ter mais provação, aqueles que desenharam um Deus na sua cabeça que não existe, e aqueles que não têm tempo para Deus na sua agenda. Só se encontra com Deus nos domingos, nos cultos da igreja. Ou então aqueles que se envolvem para que se note que essa pessoa está fazendo alguma coisa, mas não faz com inteireza de coração. Sempre chega atrasado, sempre chega corrido, suado, e bota a culpa na mulher, no marido, bota a culpa no trânsito, e nunca chega na hora, nunca se envolve com nada. Ele prometeu que não ia nos blindar. Não somos blindados. Mas muitas das aflições que passamos, nós mesmos que estamos cavando. E Deus manda aflições para nos sacudir, para saber que nós pertencemos a eles e dependemos dele, para nos lembrarmos que temos uma aliança com ele.
E aliança é contrato. Deus tem cumprido a sua parte. E nós temos cumprido a nossa parte? Num contrato feito no sangue do seu Filho? Ele prometeu muita coisa. Que não vai nos abandonar nem nos tempos de crises e provações. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele nos prometeu muitas coisas maravilhosas, e nós cantamos aqui. Uma das mais belas que toca no meu coração é que em todas essas aflições, Ele estará do nosso lado, enxugando as nossas lágrimas, como diz Apocalipse 21, 4 e 5. A carta de Paulo à igreja de Tessalônica é inspirativa, é reveladora. Eu tive dificuldade de nomear um tema como principal, como mais importante, eu tive grande dificuldade. Tanto é que, de forma assim, humilde e bem submissa, eu estou me fixando aqui nesses 15 versículos, 14 versículos apenas. E nesse contexto, e em função da minha linha de pensamento particular, teológica e prática, onde eu creio que a estabilidade e crescimento de uma igreja só se dá quando essa tem membros cuidadosamente discipulados, que entendam que são servos, para o desenvolvimento da obra do reino que está inconclusa. Então eu decidi, com todo cuidado e humildade, ressaltar também as características de um servo exemplar, uma igreja modelo e um servo exemplar. E se você não for discipulado, isso não independe de idade, procura te discipular, procure seu pastor, seu mentor, e daqui a 6 meses, você será um servo autêntico, discipulado para construir numa igreja modelo. Você pode fazer sua igreja ser modelo. E as características de um servo exemplar, está escrito, eu não tive trabalho de preparar essa pregação, porque está tudo aqui, só vou colar o que está aqui. Não vou ler o versículo, porque eu quero ganhar tempo. Então, só vou dizer o que cada versículo está sublimando, e você em casa lê isso aí durante a semana. Vamos ver quais são esses 12 pontos que nos fazem entender qual é a característica de um servo exemplar. E logo no versículo 1 do capítulo 2, nós temos o seguinte, que um servo exemplar serve pela fé e não trabalha em vão, como é comum se ver nas igrejas. Mas por que não trabalha em vão? Não trabalha em vão porque o seu trabalho é fundamentado pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele não é fundamentado nas suas próprias concepções bíblicas, teológicas, ele não trabalha na força do seu braço. E de uma forma humilde, o servo se deixa guiar pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse do qual nós somos templos, 1 Coríntios 3,16. Um servo exemplar, meu irmão, ele serve apesar de contratempos, de sofrimentos, de injustiça, versículo 2, de escárnio, de falta de apoio, da suspensão, da manutenção. De repente, a agência missionária suspende teus recursos e você vai parar de serviço por conta disso? Eu morei numa ilha, servi na doença, servi sem recurso, com recurso. E hoje eu trabalho muito mais do que o tempo que eu estava na universidade. Daqui a pouco eu vou te mostrar umas fotos. Como é que você pode ser um servo exemplar? Há tempo uma pessoa me falou, pastor, já fui trabalhador, mas hoje estou nessa cadeira e já não posso fazer nada, cadeira de roda. Da cadeira você pode fazer texto, você pode fazer vídeos, você pode aconselhar, você pode trabalhar, você pode gravar áudio, como eu tenho gravado, instrutivo para que pessoas que estão sofrendo tenham alento. Deixei minha casa, deixei minha esposa, deixei uma casa, a minha igreja, que eu era pastor titular, e fui morar numa ilha, por 1 ano e 3 meses. E eu tinha recurso, não me faltou recurso financeiro, mas alguns dias eu não tinha nada para comer, e o dinheiro não servia para nada, porque na ilha não tinha nenhuma venda. Mas nesse dia, que aconteceram umas 3 vezes, eu me lembro que chegou para mim uma senhora com abóbora cozida, e foi o meu café, foi o meu almoço, e foi o meu jantar. Abóbora com café, que delicioso.
Um servo exemplar não faz corpo mole, não inventa desculpa para deixar de servir ao Senhor. Versículo 3, um servo exemplar, ele serve com sinceridade de coração, com inteireza de coração, porque ele acredita que está fazendo a obra para Jesus. Mas tem gente que está na igreja, que quer mostrar que está ativo, que não está parado. Se ele parar e pensar, ele não está servindo para Deus, ele está servindo para pessoas e para ele mesmo. Quarto ponto, exatamente no versículo 4, Paulo vai dizer que um servo exemplar, ele serve visando agradar unicamente ao Senhor. Paulo vai dizer que essa pessoa serve de modo desinteressado, sem procurar glórias humanas, versículos 5 e 6, desinteressadamente. Eu vou ser um pouco mais rápido, porque está tudo claro. Já no versículo 5 e 6, ele vai dizer que essa pessoa serve de modo, eu já repeti, desinteressado, procurando sempre dar glória a Deus. Aliás, todo mundo conhece o versículo que diz, quer bebais, quer comais, façam tudo para a glória do santo nome do nosso Deus. Sexto ponto, Paulo vai dizer que um servo exemplar, ele serve qual um pai serve um filho. Versículos 7 e 11. Como é que o pai serve um filho? Com amor, com zelo, com tempo de qualidade. Ele serve um filho temendo, porque ele sabe que esse filho é de Deus e confiou a ele a criação de um filho que é de Deus. Então ele investe nesse filho, sabendo que ele está preparando uma obra a longo prazo para honrar o Senhor Deus. E esse filhinho irá honrar o Senhor Deus, porque foi criado por um pai cristão, e o mundo não vai ter nenhuma proposta melhor do que a proposta que um pai cristão tem para o seu filho. Então, o teu ministério deve ser como se fosse um filho. Para você ter ideia o que o Paulo está querendo dizer. Mas como é que você vai educar teu filho? Que seu caráter muitas vezes é dúbio, se fora da casa você é modelo, mas em casa você já não é muito modelo, você gosta em casa de um pilequinho, você perde a calma em casa, você se atrasa para vir para o culto, e o filho, papai, está tarde. Não, meu filho, ainda está no louvor, vamos chegar a tempo. Como é que você quer que teu filho te respeite, te tenha como líder, se você tem comportamentos dúbios? Veja bem, o teu ministério deve ser com o mesmo amor que você dedica ao teu filho, se é que você tem dedicado amor ao teu filho. No servo 8, Paulo vai dizer que um servo exemplar trabalha sacrificando-se a si mesmo. Versículo 9, um servo exemplar serve sem esperar nenhuma forma de pagamento. Ele serve pelo seu exemplo, versículo 10, e no versículo 12. Jeremias diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, lembrei aqui, versículo 10. E por fim, no versículo 11, ele diz o seguinte, que um servo exemplar serve com inspiração para outras pessoas. Ele não só se preocupa em fazer um trabalho para a igreja, mas ele quer inspirar jovens, ele agrega pessoas, ele quer dar um exemplo além do trabalho que ele faz para a igreja dele. Ele quer que o ministério dele seja um modelo para a igreja. Uma breve conclusão, eu quero lembrar que uma igreja modelo e servos modelos é feita de pessoas que são aliançadas, que temem a Deus e faz qualquer que seja o trabalho para a sua igreja. Não espero o pastor vir pedir favor. Eu sou um homem que fiz muito curso, já falei aqui, pós-graduações, mas aos 58 anos eu entreguei minha vida a Jesus e me esforço para ser um servo exemplar. Você que está sentado e me olhando, você pode fazer uma igreja exemplar. Junte membros operosos, junta guerreiros orações, trabalhe com amor abnegado, com amor.
Ame o seu ministério como você ama a sua família, seu filho. Se envolva na obra da tua igreja. O fato de você estar salvo, ter sido batizado, até ter um ministério, ser membro de uma igreja, não quer dizer em absoluto que você esteja salvo. Ele, o ômega, o verbo, o caminho, a porta, a verdade, a vida, por gera ouvido em cada um de nós. O alfa, o ômega, a estrela da manhã, aquele que nos celebra paz com Deus a partir de sua ressurreição e nos dá vida, onde cada dia Ele é preocupado com cada um de nós. Jesus, a encarnação viva do recado de Deus para cada um de nós, morreu na cruz, por mim e por você. Isso não é jargão, não é frase de evangelista. Ele morreu por você e quer que você viva porque Ele morreu por você. Eu tenho um canal e lá tem um vídeo chamado O Tamanho do Sofrimento. Eu queria que você assistisse esse vídeo. E se você não for tocado pelo sofrimento de Jesus na cruz, onde eu detalho o sofrimento dele na cruz, você procure seu pastor e converse com ele. O canal chama Seguindo a Verdade com o Pastor Tinoco. Assista esse vídeo para você ver o que Jesus sofreu por você. E se você não assistir nada, não sentir nada, é porque você está muito afastado do Senhor. E corra para o braço dele, enquanto você ainda pode achá-lo. Ele deu vida, isso não é jargão. Ele morreu por mim e por você. Eu tenho respondido por mim, mas eu não posso responder por você. Não posso responder pelas minhas ovelhas. Não posso responder por todos. E muitos continuam banalizando a morte de Jesus na cruz, arraigado com coisas que fascinam no mundo, hobbies, lazeres, e continuam gritando: solta para nós Barrabás. Nunca pense que você é membro de igreja, está salvo, foi batizado, pode até ter ministério. Isso não significa que você está salvo. O pastor Ronildo foi muito claro. A salvação vem do envolvimento. Isso não é pedido, não é por favor, é obrigação de todo crente. Tem o ministério que você tiver. Se você não proclamar a palavra de Deus, é questionável a tua vida diante de Deus Pai. Existe várias formas de você se envolver com o ministério do anúncio da palavra.